João Batista antecedeu Jesus para preparar o caminho. Quando Jesus tivesse que vir à busca da sua igreja, também seria enviado alguém para restaurar o caminho, restaurar o evangelho. Só depois Jesus seria liberado pelo Pai. Enquanto o evangelho não fosse restaurado, Jesus não pode vir. É o que está dizendo aqui no livro de Atos 3. Aleluia. Vamos então dar sequência. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é Senhor e nosso Deus. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo de Deus. Amém? Todas as pessoas que não derem ouvido a esse profeta serão exterminados do povo de Deus. Eu sempre costumo dizer aqui uma coisa. Nenhuma igreja salva ninguém. A igreja é o elo de ligação de Deus e os filhos na terra. Porque é na igreja onde Deus disse que nós devemos nos congregar. Jesus disse, congregai-vos, ajuntai-vos em meu nome. Significa que todo ser humano deve fazer parte da igreja. E ele assegurou mais. Aonde estiverem 2, 3 em meu nome, aí eu estarei. Desde o passado, as igrejas começaram dentro de casa. Aleluia. Até que chegou ao sacerdócio, a estrutura física, e onde as pessoas se ajuntam de todas as partes. No passado, as pessoas sacrificavam de um ano, vinham trazer as ofertas a Deus. Até que chegou essa fase, e assim foi acontecendo até hoje. Ninguém pode dizer que eu não preciso de igreja. Não. Esse é o primeiro caminho, o primeiro sinal de que você vai escorregar no inferno. Aleluia. É uma ordenança de Jesus. Congregai-vos, é igreja. Ajuntai-vos, é igreja. Porque onde estiverem 2, 3, 4, 5, 10, 100, em meu nome, eu também estou. Jesus não disse que onde vai estar. Jesus não garantiu que onde estiver uma pessoa, ele vai estar. Mas ele garantiu que onde estiverem 2, 3, 4 pessoas, ele vai estar naquele meio. Isso significa que é a noiva, a igreja santa de Cristo Jesus. E Moisés assegurou pela palavra de Deus que quem não der ouvido a esses profetas, quem não escutar esses profetas, vai ser exterminado dentre o povo de Deus. Quer dizer com isso que haveria de vir um profeta enviado por Deus para restaurar o evangelho. Aleluia. Vamos então dar sequência na Bíblia para ver até onde isso vai dar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Deus, no 24. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram esses dias. Aleluia. Então, essa é uma promessa já antiga. É uma promessa antiga de que viria um profeta com as características de Moisés para restaurar o evangelho e preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este mesmo profeta que aqui está a ser mencionado é empurrado agora no Novo Testamento para Mateus 25. Vamos lá. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre. Nos comprou no Calvário com preço de sangue e jamais pagaremos. Mateus 25. Vamos então começar a ler. Eu já fiz um sermão aqui em relação a isso, uma palavra. Vamos então começar a ler. Portanto, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Todos nós sabemos que virgem representa mulher. E a mulher representa igreja. A igreja de Cristo é representada na Bíblia como mulher, a virgem. Amém? Portanto, o reino dos céus, estou a ler Mateus 25. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Aleluia. Vamos ter aqui no ecrã. Quero dar um entendimentozinho. As 10 virgens são igrejas. Amém? É caracterizado por igreja. Essas 10 virgens pegaram as suas candeias. O que é candeia? As Bíblias sagradas. Todas as igrejas têm Bíblia. Eu estou a falar da igreja cristã. Atenção. Todas as igrejas têm Bíblias. Então, todas elas, cada um pegou a sua Bíblia e saíram à procura do noivo. O que é que eles fizeram? Começaram a pregar. Oh, Jesus está voltando, preparemos-nos, arrependam-se dos seus pecados, vamos levar uma vida de justiça, vamos levar uma vida de santidade, vamos levar uma vida de retidão. Arrependam-se, arrependam, o noivo está voltando, vamos nos preparar. Para que ele nos encontra ataviadas, para que ele nos encontra virgens puras, santas, à espera ansiosamente do seu noivo para o casamento. Aleluia. Desta parte, continuou então a Bíblia. 5 delas, aqui, a Bíblia começa a dividir a igreja em 2 grupos. 5 delas eram sábias, mas as outras eram inconsequentes. Quer dizer, eram imprudentes. Aleluia. Eram imprudentes, o outro grupo era imprudente. As que eram inconsequentes, as imprudentes, as tolas, ao pegarem as suas candeias, ao pegarem as suas Bíblias, não levaram o óleo de reserva consigo. A igreja tola pegaram a Bíblia e não tinham o Espírito Santo. Aleluia. Que é o óleo aqui, o azeite. Não levaram consigo o Espírito Santo. Não tinham mais o Espírito Santo. Amém? Vamos então avançar. 26. 3. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. A outra parte da igreja, que é as 5 loucas, a prudente, levaram as candeias, que é a Bíblia, a luz que todos têm, e levaram também consigo em seus corações, no seu corpo, o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde ele habita. Aleluia. Desta forma, no 5, diz assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Elas estavam pregando no início: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, arrependam-se. Mas chegou uma hora que Jesus não veio como era a ânsia deles. Elas duas começaram agora a abrandar. Já começaram a pregar muito tempo, que Jesus está a voltar, até agora não volta. Então começaram a abrandar aquele evangelho rude da cruz e do sangue, que é o evangelho do arrependimento, que é o evangelho da justiça e da santidade. Começaram agora a olhar para o mundo à sua volta. Deixaram de se preocupar com a fidelidade e o cumprimento das escrituras e começaram a dar ouvido no mundo. Por essa razão, o mundo também entrou dentro da igreja. Nesse caso, Satanás aproveitou daquele sono, daquele período de sono, e entrou no meio da igreja. Daquele momento em diante, Satanás trouxe no meio da igreja o joio consigo, tanto na prudente, tanto na tola. E o joio dentro da igreja começaram também a receber responsabilidade. Porque fisicamente, quando a pessoa não é espiritual, não consegue determinar quem é joio e quem é trigo, quem é de Deus e quem não é de Deus. Então começaram a dar cargos dentro da igreja, na direção da igreja, também no joio, nos satanistas, nos feiticeiros, que entraram dentro da igreja, que se infiltraram.
Aquele lado da igreja prudente começou a identificar, não pode. Aqui dentro da igreja, nos parece haver dois grupos. Uns que creem verdadeiramente no sacrifício da cruz e do sangue, que estão revestidos pelo sangue de Jesus. O outro grupo não. Então os mais atentos, que tinham consigo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala conosco, começou a advertir-nos, cuidado com fulano, cuidado com fulano, cuidado com aquele. E mesmo estando junto, eles não se deixaram misturar. Não se deixaram escarnecer. Mas o outro lado, creu nos falsos que entraram dentro da igreja e começaram a dar ouvido no evangelho que não leva à salvação. Começaram agora a pregar dinheiro, casas, carro, família, marido. Essas coisas deste mundo que a qualquer hora nós vamos deixar ficar aqui nessa terra. Então, um lado da igreja, mesmo naquela fase de sono, mas eles tinham a Bíblia e ainda tinham o Espírito Santo consigo, quer dizer, mesmo naquela confusão, mas eles preferiam manter-se no verdadeiro evangelho, não dando ouvido na prudente. Eles estavam ouvindo tudo que eles estavam fazendo, mas não se misturaram na mesma salada. Então, demorou a chegar o noivo Jesus, até agora não veio. Então eles começaram a pregar agora, deixaram de pregar a salvação da cruz e do sangue, o significado verdadeiro do sacrifício da morte de Jesus no Calvário, a vida eterna, a santificação, o abandono do pecado, o fugir da feitiçaria, do roubo e da idolatria. Deixaram de pregar essas coisas que levam as pessoas para o céu e começaram agora a pregar a prosperidade dessa terra. Significando, o príncipe deste século cegou o entendimento de todos eles. Já não conseguiam ver qual é o fundamento original da igreja. Tanto mais é que o estatuto dentro da igreja começou a ter mais validade do que a verdadeira santificação. Todo mundo quer ser grande dentro da igreja. Todo mundo quer ser isso, aquilo. Isso é morte. Não tente fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Aleluia. Pronto. Vamos então dar sequência. Vamos para a Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és Senhor das nossas vidas. No 7. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. Aleluia. De repente, deixa eu ler aqui novamente no 6. Não, já fui muito longe. No 5. O noivo demorou a chegar, ficaram com sono e adormeceram. 6. À meia-noite, na hora que começou a haver um ruído, a humanidade começou a mudar de status, as coisas que a igreja toda começou a dar tanto valor, começaram depois a perceber que afinal não é isso a nossa vocação. À meia-noite, ouviu-se um grito. Quer dizer que chegou um certo momento que Deus enviou alguém para dizer assim, acordem! Se a memória não me atrasou, vamos lá então. Glória a Deus. Vamos lá trazer entendimento. Aleluia. Aleluia. Jesus é Senhor. Oh, glória. Vamos então ver quem é. Louvado seja Deus. Jesus é nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos ouvir um pouco de som enquanto vamos meter a mensagem. Glória a Deus. Vamos então acompanhar o que desde essa pessoa que eu digo que é o enviado de Deus, o que ele já começou a fazer desde o momento que ele está na terra. Hoje, tudo que acontece na terra é profetizado ao pé da letra antes do momento acontecer. Amém? Vamos então trazer o entendimento necessário. Eu peço a vós que escuteis com atenção o pronunciamento dele. O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta 2 de março de 2012, Profecia da Guerra Israel-Irã. Profeta do Senhor, David Allwar. So this war is talking about Então esta guerra da qual ele está falando em Apocalipse of 19, striking down the nations with his sword. de ferir as nações com a sua espada. And the generals and the beast that has gathered with generals, E os generais e a besta que se reuniu com os generais, gathering against the Messiah. que se juntaram contra o Messias. That happens when the Messiah is coming from heaven to Jerusalem. Isto acontece quando o Messias está vindo do céu para Jerusalém. This war here, Esta guerra aqui, this is not the Israel-Iran war. esta não é a guerra do Irã contra Israel. It is not. Não é. Again, Novamente, the Israel-Iran nuclear war that's about to take place now. a guerra nuclear entre Israel e o Irã que está prestes a acontecer agora, It is not this war não é esta guerra, where the beast is bound onde a besta é amarrada with his false prophet com o seu falso profeta and plunged into the lake of fire. e lançados no lago de fogo. That is not the Israel-Iran war we are talking about right now. Esta não é a guerra Israel-Irã da qual estamos falando agora. What then is this Israel-Iran war? Então que guerra é essa entre Israel e o Irã? But before I mention anything, Mas antes de eu mencionar